isso. Boa noite, gente. Boa noite. Estamos aqui, então, com o nosso 9º encontro para conversar mais uma semana. Hoje tem algumas baixas, né? O pessoal que não vai poder participar, que já avisou, que Deus abençoe, que fique todo mundo bem, que dê tudo certo. Essa semana também não foi fácil para mim, acabei esquecendo várias coisas, esqueci de avisar vocês os versículos que eu pretendia trabalhar hoje, mas tudo bem, né? A gente vai ajustando. Mas antes de começar, e eu gosto de fazer uma oração, eu queria ler para vocês a oração. Eu não sei se todo mundo viu a proposta da oração desse mês, de setembro. E aí, como eu gosto de fazer uma oração, eu gostaria de ler rapidamente para vocês. Eu achei ela muito bonita, e então a proposta é que a gente faça ela uma vez. Na verdade, cada um de nós tem que definir o seu dia, né? Para mim, eu oro todos os dias, tento, né? Às vezes não vai, mas eu oraria todos os dias, faria todos os dias uma oração. Mas se for muito, né, se vocês não têm esse costume, colocar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, daí tem que ser cada um adaptado à sua realidade, né? Mas eu achei muito bonita. O nome dela é Oração Nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir teus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Difícil, difícil. Oi, Morgana, bem-vinda, querida. Eu estava lendo a oração de setembro. Ah, tudo bem, viu? Que bom que você pôde pelo menos entrar, mas eu sei que com carro em movimento pode ser que não tenha sinal suficiente. Não se preocupa, viu? Que a gente vai levando. Olha como eu estou mocinha! Está pregado no meu, olha. Ontem eu resolvi pôr em dia, agosto foi uma negação. Eu vivi minhas páginas tudo em branco. Aí eu digo, não, setembro eu vou criar vergonha e vou colocar tudo em dia. Parabéns, eu colei aqui também. Hoje também fiz umas coisas que eu ainda não tinha feito de anotações. Semana passada foi uma loucura, né? Então, vamos lá. Setembro. Nós estamos, então, em Mateus capítulo 5, e apesar de querer trazer muito mais assunto, eu preparei os versículos 15 e 16 por causa dos assuntos e dos exemplos que eu quero trazer para vocês. Olha o maridão aparecendo ali.
É que agora eu estou inaugurando uma mesa nova, não sei se vocês todos viram que ele arrumou a mesa, agora meu computador tem tem um local fixo, né? E aí agora é só sentar aqui e fazer, não precisa ficar mexendo o computador de lugar e tudo mais, né? Então, o versículo 15 de Mateus, né, do capítulo 5, fala o seguinte, né? Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Existem inúmeras outras frases alteradas, diferentes. Às vezes, em vez de alqueire, tem módio. Às vezes, em vez de velador, tem... Ai, esqueci a outra palavra, eu não tinha anotado. Mas, assim, de qualquer forma, elas dizem a mesma coisa, que daí eu quero explicar para vocês, né? Porque quando a gente ouve... Oi, Nil, bem-vinda, querida. Quando a gente ouve, né? Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. É um versículo que muita gente já deve ter escutado, a gente conhece o versículo em si, mas quando fica pensando, a gente tem que procurar o que é cada palavra, porque às vezes ali a gente lê tão rapidinho, acaba não prestando atenção, assim, no que está dizendo, né? Então, a candeia, na verdade, é uma lâmpada, entre aspas, só que ela é um negócio, é um artefato que é pendurado e que dentro ou queima a óleo ou colocam-se velas, né, para iluminar. É como se fosse uma lâmpada, só que hoje em dia elas são ligadas automaticamente. Na época, então, necessitava ali do óleo ou de uma vela dentro para iluminar. E aí ele diz que não é para colocar debaixo do alqueire. E alqueire é uma palavra que eu, por exemplo, conhecia sobre as medidas de terras, né? Tem gente que fala, eu tenho tantos alqueires de terra, né? E aí acabou que eu fui pesquisar um pouco a palavra, porque eu falei, alqueire não é um negócio da terra? Daí procurando, na época, né, eles chamavam o alqueire um cesto que era usado para medir a quantidade de grãos, né? Então, por isso que usam essa palavra, às vezes, para definir tamanho de terra. É a quantidade de produção que aquele pedaço de terra faz, né? Então, mas na época lá de Jesus, era uma cesta, um cesto usado como medida ali para medir grãos. Então, se você acende uma luz e coloca embaixo de um cesto, ele vai iluminar nada, né? Não serve para nada. Tu está cobrindo a luz, não serve para nada. Então, ele está dizendo que é para colocar aquela luz no velador. O velador seria um lugar que pendura esse artefato para iluminar, né? Lá em cima, alto, geralmente colocado no ponto mais alto do cômodo para iluminar o local, né? E aí ele daria luz a todos que estão na casa. Eu sei que a gente falou sobre ser luz no encontro passado, mas quando eu trouxe separado esse e o 16, também tratando nesse assunto, é que eu quero trazer outros pontos de vista também sobre isso. Porque quando a gente fala em ser luz, em ser colocado, então, lá no velador e dar luz a todos que estão na casa, ele meio que pressuporia, né, que a gente, então, ia fazer uma pregação. Se a gente trazendo, então, para a comparação da palavra, né? Então, se é para eu ser luz e estar lá aonde alcance a todos que estão na casa, ou todos que estão no ambiente, é como se ele estaria dizendo, então, pregue em nome de Deus, fale da palavra, né? E, na verdade, não é, isso não quer dizer essa pregação sistemática, essa coisa de você
falar muito, né? Falar muito de Deus, da palavra, do que tem que fazer, do que não tem que fazer, a ponto, inclusive, de causar problemas, né? Essa pregação muito acirrada, digamos assim, porque a gente, sim, tem que falar de Jesus, né? Ser aquela luz que está lá no velador para todos que estão à volta, é usar a palavra, sim, mas é usar a palavra com um discurso assim mais fraternal, de amizade, de amor, de entendimento, né? Para que a gente possa estender aí benefícios da própria fé. Porque se a gente fala assim muito incisivamente sobre a fé ou sobre o que a gente acredita e fica tentando ali pregar para outra pessoa, meio que forçando e empurrando aquilo e obrigando, né? E não é isso que esse versículo quer trazer. Ele diz, sim, claro, para usarmos a palavra, mas com respeito, com amor, né? Com todos os exemplos que Jesus trouxe para a gente, né? Ah, sim, Nil, não se preocupa, viu? Fica tranquila que se está no trânsito, eu sei que às vezes o celular também não aguenta, fica tranquila. Quando a gente fala, então, de palavra fraterna, né? A gente precisa pensar assim, mas quando que eu falo de Jesus? Quando que eu falo, então, de ser cristão? Quando que eu falo? Porque eu também... É difícil, né? É bem difícil a gente meio que saber o momento, o quando, né? Então, para a gente ter essa régua de medida, né? Que a gente pode pensar da seguinte forma: se eu tenho abertura para falar, sem, tipo, violentar a opinião alheia, sem discutir religião, sem discutir discussão mesmo, briga sobre essa ou aquele ponto de vista desse ou daquele, dessa ou daquela religião, né? Mas que a gente possa trazer ali a palavra da forma como até a gente estuda aqui, que é uma forma abrangente, que é o exemplo de Jesus, para sermos cristãos, independente das especificidades de cada religião, né? Então, a gente consegue, sim, manter uma conversa, trazer essa fala para alguém que a gente conhece. Ah, em que momento a gente faz isso? É quando tiver abertura, quando tocar no seu coração, quando tiver a oportunidade, né? Porque quem já está num passinho a mais, como nós, que é no estudo já da palavra, na vontade de pôr em prática mesmo na vida, nessa aproximação de Deus, para com Jesus, né? Então, torna-se, na verdade, até um dever nosso a gente falar quando possível, mas claro que não falando excessivamente, não é pregar, né? Não é aquela pregação que às vezes a gente até conhece de outras religiões e a gente sabe que não é bacana, a gente leva essa régua do não fazer para o outro o que a gente não gosta, né, que façam para a gente. Então, na experiência de vida que a gente vai, a cada aflição que passa, a cada dificuldade, a gente vai aprendendo, né, aprendendo a como tomar frente àqueles problemas. Uma coisa que a gente fala muito, conversa várias vezes, tem um problema, então a gente tem que escolher como vai reagir àquele problema, a gente pode escolher o como, mesmo se o nosso sentimento é um sentimento que na hora ali não é muito bom, sei lá, mas a gente vai sentir de qualquer forma, não tem como escolher o sentir, né? Então, a gente vai escolher o que vai fazer depois com aquela aflição, com aquele problema, né? Mas se essas experiências todas, tanto de coisas boas que nos trazem aprendizado, quanto de aflições e problemas que também nos trazem aprendizado, se a gente fica com esse aprendizado só para a gente,
e não abre nunca para ninguém, não fala para quem houver a possibilidade, desde que seja sem obrigar, né? Mas falar para as pessoas é como se a gente, então, se a gente não fala que nós estamos tomando dessa água que nos deixa mais calmos, que nos deixa mais fortes, que nos deixa mais próximos de Deus, se a gente não fala, a gente vai estar sendo até egoísta, né? Porque a gente vai manter só para nós uma coisa que poderia ser usada para ajudar também outras pessoas. Porque a gente consegue ajudar outras pessoas, às vezes, com muito pouco, que é uma escuta ativa, ouvir, sem pré-julgar e sem querer ficar falando, né? Escutar a pessoa. E aí, quando surgir uma oportunidade, talvez contar até uma história própria, olha, aconteceu comigo, e eu fiz tal coisa, me ajudou, quem sabe, né? Você podia pensar nesse sentido, de estudar a palavra, de pôr em prática, né? Às vezes sempre vai aparecer essa oportunidade para pessoas mais próximas, principalmente. Não vai aparecer essa oportunidade para um desconhecido do outro lado do Brasil que nem fala com você, muito menos online, né? Então, geralmente, essas oportunidades de fala são para pessoas mais próximas. E é por isso que a nossa experiência e o nosso aprendizado serve, então, para auxiliar o próximo mais próximo, com o nosso exemplo de atitudes que vai estar diferente, e com a nossa fala, no sentido de, quando possível, dizer o porquê que a gente está agindo diferente, dizer o que a gente está aprendendo, sabe? Claro que, se essa pessoa que vai escutar isso da gente vai utilizar isso como um incentivo para ela mesma, daí fica com ela, né? Mas o que importa em nós é nós, então, sermos luz a todos que estão na casa. Então, estar lá em cima, no velador, iluminando a todos que ali estão. E, na verdade, assim, a nossa existência é como se fosse uma candeia viva, né? Lá na candeia está queimando o óleo, queimando a vela, o sacrifício do óleo e da vela, né? Acaba trazendo a luz. E é isso que acontece na nossa vida, né? Acabam que, na maioria das aflições, em todas as aflições, nós temos como tirar aprendizados e luz dali. Não é fácil? Não é fácil. Principalmente quando a aflição acontece, mas que a gente tenha essa fé, essa força de continuar, né? Continuar tentando, né? Enxergar ali o que tem de bom naquela situação. Na hora que acontece, é bem complicado, né? Vou dar um exemplo. Ontem à noite eu não conseguia dormir de preocupação. Realmente, eu não sou de dormir de preocupação, não, tá? Eu não sou de buscar aflições desnecessárias, que nem diz a minha amiga Dil, hoje de tarde. Mas eu estava muito preocupada, porque lá onde eu morava, no Rio Grande do Sul, faz 1 ano que eu me mudei para Brasília, eu morei lá perto de tios, minha madrinha, primos, né? E é perto de um rio, e esse rio subiu, assim, nunca na história nunca na história subiu tanto, levou várias pontes embora, mais de 50 casas da região toda, né? E, pelo que a gente sabe, não teria chegado na casa da madrinha, nem da outra tia, do outro lado, que são as mais próximas minhas, né? Mas o problema era que lá existem 3 hidrelétricas com 3 barragens, e que essas barragens estavam transbordadas, né? A água subiu tanto que foi por cima, e o risco de quebrar a barragem era muito grande, e se isso acontecesse, aí a vazão ia aumentar, assim, drasticamente, mais além o número é assim, o rio fica com 13 metros, ele estava com 32
no pico, né? E aí, se estourasse as barragens, chegava na tia, e eu fiquei, meu Deus do céu, minhas tias, minha madrinha. Fiquei preocupada, claro que orei, né? Tentei me acalmar, né? É o que a gente tenta fazer, é o que a gente... Não é só vocês, né? Não é porque talvez eu traga a fala aqui para vocês que eu sou diferente, eu sou humana, né? Então, sofri, fiquei com vontade de chorar, as casinhas lá de primos, tios, tudo levado embora, vários problemas, assim, mas graças a Deus a vida tá bem. Aí me pergunta hoje, gente, o que aquela região vai tirar de bom desse desastre, assim? É difícil hoje a gente dizer o que vai tirar de bom, né? Mas vai ter. Nem que seja aqueles seres humanos que passaram por aquilo ali entenderem que cada vez mais tragédias climáticas estão acontecendo por causa da alteração climática, que tem a ver com a nossa atitude geral de produção de lixo, de gasto de energia, gastos dos recursos naturais. Mas se isso acontecer mesmo, né, já seria uma coisa boa, né? Se cada um ali percebesse que, em vez de jogar o lixo lá no rio, ou em vez de queimar o lixo, que desse uma destinação, mesmo estando numa zona rural, né? Tem toda uma questão lá que é proibido queimar lixo, mas o pessoal queimava, né? A prefeitura não tinha toda a extensão E aí, quando você queima lixo, você está quebrando lá 1 milímetrozinho lá da camada de ozônio. As pessoas fazem as coisas sem pensar. Talvez até por falta de conhecimento mesmo, ou talvez porque não estão nem aí, porque não dá para ver, né, o que você está fazendo ali na hora de errado. Mas, nesse exemplo, é difícil descrever na hora, no dia seguinte, que acontece, algo positivo, né, mas a gente sabe que Deus não deixa nada acontecer, né, sem que seja para dali tirar um aprendizado, e que nenhuma folha cai da árvore sem Deus saber. Então, aquela enchente astronômica, que graças a Deus não estourou as barragens, e as tias estão bem, e conseguimos contato com elas agora, 5 horas da tarde, graças a Deus. Mas assim, é uma situação complicada, assim, mais de 50 casas foram levadas embora mesmo, escola, igreja, salão da comunidade, foi tudo embora com a água, de várias comunidades, né, não só ali, e onde eu morava, e mais, assim, tudo que estraga dentro das casas que não foram levadas, estraga tudo, né, principalmente as que ficaram até o teto, cheias de água e tal. Mas a gente lá não tem nenhuma perda de vida, graças a Deus. Quando começa a ver o rio subindo, tu já vai tomando atitudes, né? Então, o pessoal lá só nunca achavam que iam chegar tão alto, mas, de qualquer forma, sempre tiveram essa preocupação, né? Então, né, vamos lá. Então, a gente, quando pensa na candeia, e eu digo que a experiência... que a nossa existência, né, a nossa vida é como a candeia viva, né? A gente gasta a energia e aparece a luz, né? Na verdade, tem até tem estudo da aura, tem coisas lá no nosso cérebro, nos neurônios, tem vários processos químicos das nossas células que elas emitem uma luzinha. A gente não brilha, né? Mas quando olhado lá no microscópio e tal, dá aqueles feixinhos de luz, assim. Então, nós temos luz na gente já na parte física, mas a gente precisa trazer a luz para fora, né? Para as atitudes, para os pensamentos, para as ações, para as palavras, né? E aí, a gente precisa ser, assim, uma vitrine, digamos assim, de exemplo, né? Agir o máximo que a gente puder no bem, para conseguir fazer aquela função ali da candeia, que em vez de se esconder embaixo de um cesto, né, do alqueire,
que esteja, então, lá no velador, que é a parte mais alta, para iluminar todos que estão à nossa volta. E que essa energia, no caso, gasta, né, que seria o combustível ali da vela ou do óleo que queima, né, para iluminar, que é a nossa energia, já que a gente gasta essa nossa energia, né, que utilizemos para Deus, né? Em vez de utilizar para algo não muito bacana, né? Em vez de utilizar discutindo, que a gente utiliza essa energia amparando, né? Em vez de usar a nossa energia com raiva e ódios que não passam nunca, né? Que daí é aquele que a gente não escolheu tratar depois que sentiu, né? Então, que a gente, em vez de querer vingança, ter raiva e ódio, que a gente perdoe, que a gente use essa nossa energia literalmente com amor, né? Deixa eu só tomar um golinho de água. Meu Deus, hoje está muito seco aqui. Aí o versículo 16. Alguém se anima a ler aí para mim, ver se está diferente do meu? Tem alguém que está com a Bíblia aí, em mãos aí? Se não, eu leio. Eu troquei minha Bíblia mínima que eu tinha, agora eu acho que essa é evangélica. Quer que eu leia? Pode ser, só o versículo 16, Kátia. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Perfeito. Obrigado, Kátia. É igual? É igual? É só coisas de português, né? O meu começa da mesma forma, brilha a vossa luz, mas o resto é igual, entende? Só uma questão mesmo, bem perfeito. Brilha a vossa luz. Jesus disse para a gente brilhar a nossa luz, né? Nossa luz de amor, de sabedoria, de paz, né? E não aquela luz do mundo, né? Porque existe, assim, a luz que vem com as coisas do mundo. A fama, o sucesso, dinheiro, né? Viver de aparências. Então, não é esse tipo de luz que a gente está fazendo alusão aqui nessas nossas conversas, né? Claro que ser famoso, ter sucesso, ter dinheiro não te faz uma pessoa ruim, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu admito que provavelmente a pessoa que tem mais fama, mais sucesso, mais dinheiro, até tem mais dificuldade de ser cristão. Quanto mais dinheiro, acho que mais difícil é de botar em prática, né, o que a gente tem conversado. Mas essa é a minha opinião. Mas, de qualquer forma, até lembrei que Jesus falou assim que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas por quê? Porque o rico geralmente tem aquela visão mais de avareza, mais de egoísmo e tudo mais, mas não são todos, né? A gente, né? Por isso que eu digo, não é o fato de ter o dinheiro que faz a pessoa agir mal, né? É a pessoa que age mal porque quer. Mas aqui a gente está falando da luz mesmo, a nossa luz interior, né? Escolher transformar o que nós temos dentro de nós para semear e trabalhar e andar com Jesus, né? E aí eu estava pensando, a gente até conversou semana passada, eu quero aprofundar um pouquinho isso, né? Que para a gente conseguir realmente ser luz na vida de alguém, a gente precisa ser luz dentro de nós, primeiro. Então, a gente tem que nos organizar internamente, né? Aquela bagunça que cada um de nós tem dentro de si. Eu acho que todo mundo tem, né? Todo mundo tem uma baguncinha dentro de si, né?
E aí a gente organizar isso e, claro, estudar e se esforçar, né, para conseguir ali ser luz e, de alguma forma, então, com as nossas atitudes, com a nossa fala, com isso que a gente vai organizar dentro de nós, a gente vai conseguir mandar embora ali as trevas, as sombras, né? Porque mesmo que a luz que a gente tenha dentro de nós seja tipo um fósforo pequenininho, uma vela, né? Ou seja um holofote, né? De qualquer forma, qualquer pinguinho de luz afasta a sombra, ilumina um pouco o local cada vez mais, cada vez mais. Então, a gente começa, né, a se esforçar, a se organizar internamente, a cuidar da gente mesmo, cuidar dos nossos sentimentos, cuidar da nossa mente, o que a gente pensa, né, do que a gente fala, do que a gente faz, e aí acaba que a gente vai, aos pouquinhos, iluminar, então, essas trevas que nascem ali da ignorância das pessoas, da maldade, né? Até insensatez, muitas vezes, a gente tem trevas ali de pessoas insensatas próximas de nós, familiares, conhecidos, pessoas que trabalham com a gente, né? Eu não digo nem de maldade, propriamente dita, aquela maldade de assassinos e tal, mas da insensatez mesmo, da calúnia, do jeitinho de sempre ganhar algo em cima dos outros, né? Do jeitinho brasileiro nessa conotação, né? Então, a gente consegue, sim, iluminar a partir de dentro de nós primeiro. Mas semana passada a gente falou muito do que fazer para fora, né? Mas e como fazer para a gente se iluminar por dentro, né? Como a gente vai conseguir iluminar instituições que estão povos inteiros ou pessoas, grupos de pessoas? Como que a gente vai, de alguma forma, ser um pouquinho de luz para cada um desses lugares que até são maiores, né? Mas antes de pensar em algo maior, a gente tem que pensar dentro da gente, né? Então, eu acho que para a gente ter luz dentro da gente, em primeiro lugar, para ter essa nossa luz própria, e aí, como Jesus pediu brilhar a nossa luz diante dos homens, a gente precisa começar a ter esclarecimento íntimo mesmo, né? E isso muitas de vocês já faziam antes de entrar no projeto. Tem pessoas que participam muito lá da live também, já fazem também na live, já fazem na sua instituição religiosa, que é aquele estudo, né? Estudo da palavra, vamos nos esclarecer, né? Então, a gente já não é mais ignorante, digamos assim, da palavra de Deus, do conhecimento, né? A gente já sabe de bastante coisa. Claro, cada vez mais vamos aprender mais. A gente nunca vai esgotar a imensidão de conhecimento que podemos ter sobre Deus, sobre a palavra. Mas é esse começo, né? Esse começo de estudo, de esforço íntimo mesmo, de se melhorar, de aprender um pouco mais. Então, vem muito dessa autoeducação também. Eu vou estudar, não é ninguém que nos obriga, não é que nem o ensino médio, né? Que a gente é obrigado a fazer, né? Que a gente obedece os mais velhos. Não é uma educação obrigatória, né? Essa é uma autoeducação, é uma educação que a gente escolhe estudar e, a partir de então, escolhe também agir na vida da gente. Então, com esse esclarecimento, com a educação, com essa renovação interior, eu gosto de chamar de reforma íntima, reforma interior, né? A gente vai começar, então, a
mudar o nosso eu, o nosso interior. Porque, assim, ó, mudar. Tem gente que diz assim, que não existe... As pessoas não mudam. Tem gente que diz que as pessoas não mudam nunca. Eu já sou contra essa fala. Eu digo que as pessoas mudam se elas quiserem realmente, né? Porque existem, então, milhares de exemplos que vocês devem lembrar de relacionamentos, de relacionamento não só de amor, né? Não só marido e mulher e tal, mas de empregado para empregador, de entre irmãos, pai e filho, mãe e filha, né? Existem muitos relacionamentos que a pessoa diz, eu vou mudar, vou parar de fazer isso, e não para, né? E continua fazendo. E aí vem essa fala de que não existe mudança, mas existe sim. Só que para isso a pessoa tem que realmente querer, né? Então, essa renovação íntima, ela só vai acontecer se a gente realmente se esforçar, que não seja uma coisa só superficial, digamos assim. Aí, como que a gente descobre se a gente está fazendo isso de forma superficial ou não? Na ação. Porque se a gente fica só estudando, só lendo, a gente fala, pode até falar, né? Falar sobre o assunto, mas chega na hora ali da ação, a gente não age conforme esse estudo todo, conforme todo esse processo de esclarecimento, de educação, de estudo. Então, a gente ainda está se enganando um pouquinho. Claro que, né, calma, devagar, né? Às vezes a gente não consegue mesmo, né, por causa que somos humanos e humanos falham. Não esqueçam de se aceitar quando falha, sabe, gente? É uma dificuldade para mim também, que nem semana passada eu estava tão indignada que eu tinha falhado aqui em casa com a Ana Júlia, eu fiquei dias e dias muito ruim, aí, com isso, né, mas eu entendo que não podemos ficar assim, mas somos humanos, né, a gente tem essa dificuldade. Então às vezes acontece ali um problema, a gente reage de forma instintiva, ou da forma que a gente reagiu toda a nossa vida. A gente nunca tentou mudar isso, a gente reagia daquela forma e sempre foi desse jeito. E aí, às vezes, vem aquela fala das pessoas, eu sou assim, quem quiser me aguentar, que me aguente, né? Então, se a pessoa fala assim e não tenta mudar, ela não quer mudar mesmo, né? Então, a gente precisa, no nosso caso, então, que estamos aqui tentando fazer essa renovação interior, né? A gente quer que dentro de nós, a gente quer enxergar aquele reino de Deus que tem dentro de nós. É que a gente não... lembrei. Gil, explica aí para mim rapidamente essa síndrome de Gabriela, aquela da música? Eu nasci assim. Lembrei. A Gil chama de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu fui sempre assim, Gabriela. Eu, para cantar, dou uma ótima recortadora de freebie ali, né? Mas vamos lá. Porque por isso que eu digo que mudar existe, mas às vezes a gente quer que o outro mude, né? Aí é o outro que tem que querer. Mas agora eu estou falando de eu mudar. E, eu estou estudando aqui, eu quero mudar, mas eu só vou ver se realmente eu estou conseguindo, né, devagarzinho mudar, quando eu conseguir enxergar algumas atitudes minhas na ação já do que eu tenho estudado há muito tempo. Porque a gente vai se esclarecer, vai estudar, mas se não tiver ação, a gente não vai estar ali andando de mãos dadas com Jesus. A gente precisa da ação. Então, a gente consegue perceber como que está a nossa evolução interior quando a gente compara nossas atitudes mediante aos conflitos, às dificuldades, aos problemas,
com o que a gente tem estudado, né? Só que, claro, gente, essa comparação de você consigo mesma e nesse assunto não é para ser perfeição. Ninguém vai conseguir agir de forma correta como Jesus em todos os momentos, em todos os dias, em todas as dificuldades. Praticamente assim, a gente tem que admitir que se isso fosse possível, nós não estaríamos aqui, a gente estaria lá com Jesus, auxiliando a cuidar do mundo, digamos assim, né? Porque nós seríamos uma pessoa santa, né? E não existe isso nesse mundo de provações que a gente está. A gente está aqui para aprender a ser pessoa melhor, para crescer, para expor a nossa luz, assim como Jesus disse, que brilhe a nossa luz, né, diante dos homens. Para isso acontecer, então, eu vou perceber se está acontecendo, quanto mais atitudes e ações diante do que eu estou estudando, eu consigo pôr em prática, mas sempre lembrando, né, gente, que não é 100%. Se conseguir, maravilhoso, né, mas a gente também precisa ter essa consciência que não dá para ser 100%, porque senão a gente vai viver frustrado e vai morrer frustrado, porque realmente não é fácil, né, de fazer isso o tempo inteiro, mas que a gente faça cada vez mais. Eu posso dizer por mim que eu aprendi a ver isso já há alguns anos. Ai, desculpa, gente. Desculpa. Veio lá da alma. Eu aprendi a fazer isso há alguns anos e vejo, por isso que quando eu não consigo tomar essa ação conforme eu tanto estudo, e tanto falo, e tanto mostro, tanto exemplifico, às vezes eu não consigo, né? Acontece uma vez ou outra, então eu tenho que acolher também ali aquele sentimento de frustração e mandar embora e bola para frente, né? Então, estou aprendendo a fazer isso, porque a maioria de nós aprendeu a não sentir essas coisas. Vocês estão cansadas de me ouvir falar isso, mas é porque é muito difícil, as pessoas não falam isso. Ai, Jesus! Então, eu até vou mandar para vocês que essa semana, sem querer, querendo, que na verdade não é sem querer, tudo que acontece não é por acaso, é uma frase que é de um quadradinho lá, me fugiu a palavra, um quadradinho na internet, assim, escrito, e aí estava dizendo sobre isso, que a gente não tem como escolher não sentir. A gente pode até tentar, e se a gente tentar, a gente adoece. Então, lá diz assim, a gente não escolhe não sentir, a gente escolhe o que fazer depois de sentir. Então, eu achei, assim, que caiu tão, assim, bem, e até baixei para mandar para vocês, para a gente não se esquecer disso, porque não é fácil. Não é fácil. A gente, geralmente, até nas nossas instituições religiosas, gente, independente da instituição religiosa, geralmente, eles ensinam assim, não pode ter raiva, não pode ficar triste, não pode ter, né? Mas não é que não pode, isso vai acontecer, né? Teria que mudar um pouco esse local de fala e dizer, não, quando você sentir raivas, se acalme, vá tomar a sua atitude depois que tiver mais calmo. Seria tão diferente esse local de fala, né, que as instituições têm. E aí a gente, quando sente, acaba se sentindo culpada, né, porque a gente aprendeu a vida toda da outra forma, mas que possamos levar, então, esse tipo de aprendizado que Jesus ainda pediu aqui no versículo 16, gente, brilha a vossa luz. Beleza, como que eu vou brilhar, então, a minha luz? Agora eu já sei que eu tenho luz, eu já sei que eu brilhei, eu estou conseguindo, uma vez ou outra, fazer as minhas ações conforme o que eu estou estudando, eu estou conseguindo perceber o que eu estou sentindo e aí tomar atitudes melhores depois que eu me acalmo, né? Então, eu já estou ali percebendo que eu não estou enganando a mim mesma, eu realmente estou tentando mudar, estou reformando a mim mesma. Quando for possível, eu vou falar disso para os meus próximos, né?
E claro que se a pessoa quiser usar isso ou não, daí não esqueçam que não é da nossa alçada, tá? A gente não pode mudar o outro, a gente só pode mudar a gente. E aí a gente vai ver a nossa luz brilhando com nossas boas obras. Até está falando aqui, ó. Brilhe vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. E aí, o que são nossas boas obras? A prática, esforços da prática do bem. Paciência, tolerância, claro, caridade, sendo material, sendo espiritual, como eu digo, né? As obras, elas não precisam ser coisas grandiosas, eu vou montar aqui uma igreja aqui. Não, não, as obras são nossos esforços mesmos da prática do bem no dia a dia ali, todos os dias, né? E aí eu estava pensando sobre a paciência, porque o que eu tive semana passada foi falta de paciência, né? E aí eu estava lendo sobre a paciência, até anotei a frase aqui, porque a pessoa estava dizendo o seguinte, que paciência não é deixar tudo como está para ver como fica. Às vezes a gente está assim tão atribulado com as dificuldades, e aí a gente deixa tudo como está. Ah, beleza, não vou fazer nada, deixa como está e vamos ver o que vai dar. Isso não é paciência. Assim, a verdadeira paciência é aquela que Jesus quer que a gente haja, tenha, não é um conformismo, né? Não é assim, eu vou deixar tudo como está e vamos ver o que vai acontecer. Não, isso é conformismo, né? A verdadeira paciência, ela tem a ação, a escolha da nossa ação de ter paciência, que é reconhecer ali aquele problema, aquela dificuldade que existe, e que a gente tem disposição dentro de nós, tem energia para queimar a nossa candeia ali, tem óleo na nossa candeia, né? A gente quer, então, afastar aquele problema, aquela dificuldade, ou quer ajudar de alguma forma, né? Mas sem atitudes extremistas, né? Porque também, o que é ter paciência com uma criança? Eu quero ajudar a Ana Júlia a não soltar a agressividade dela com outras crianças batendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou bater na menina? Não, isso é uma atitude extremista. Eu não vou fazer nada, vou deixar como está, vou esperar ver o que acontece, que ela vai crescer e vai passar? Não, também não. A gente precisa agir com a disposição de querer que aquilo melhore, né? Então, até a paciência, ela demanda ação. Eu gostei, assim, dessa comparação. Não deixe tudo como está para ver como fica. Isso não é paciência, não. A gente precisa de também agir para que essa paciência seja realmente a paciência que Jesus pede para a gente, né? E aí, brilhar, então, gente, então é pensamento, verbo e ação com Jesus. Acho que isso dá para resumir, né, o que eu falei até agora. Pensar, falar e agir com Jesus, ou seja, com os ensinamentos dele, né, com tudo que ele deixou de exemplos e explicações, né? E aí eu lembro, quando a gente fala de luz, eu lembrei do sol como exemplo. Que o sol ele está lá no céu e ele brilha todo dia lá, igual para todos, né? Então ele ilumina o verme e ilumina um grande animal, ele ilumina o lixo, ele ilumina a flor, ilumina um delinquente, um santo, né? Um padre, um pastor, né? Ele ilumina um sábio, mas também ilumina um ignorante. E tudo isso em silêncio, tu não ouve o sol. Então, que a gente possa brilhar a nossa luz diante do próximo, agir
fazer esforços da prática do bem para que a gente possa criar, então, as boas obras e iluminar a todos, sem julgamentos, né? E em silêncio ainda por cima. Porque se o sol julgasse para quem ele iria brilhar, não ia funcionar, né? Não dá. A gente não tem que escolher para onde que a nossa luz vai brilhar, né? Que a gente brilhe para todos que tivermos alcance. Gente, o meu horário foi-se embora, né? Nosso horário. Aí eu anotei aqui rapidamente umas frases de pensar como trazer para a vida, mas eu quero que daí vocês se preparem, se alguém pensou em alguma diferente, já para a gente falar e fechar o nosso dever de casa da semana, né? Pensei na questão de falar de Jesus quando possível, com amor né, e não como uma pregação, né? Queimar energias que sejam, então, que a gente queime as nossas energias para pôr a prática da palavra, a palavra em prática, né? Pensei nisso também. Que a gente se esforce em ver o aprendizado que vem das dificuldades e aflições. Acho que eu falei isso em algum momento, né, hoje. Que a gente escolha agir no bem no dia a dia, que daí seriam as nossas boas obras, né? Praticar o bem mesmo. Fazer talvez um trabalho ali de identificar como anda a nossa reforma íntima, né? Nossa renovação, identificar se nós mesmos estamos mudando, né? Se a gente está conseguindo, e se não está, parar de nos enganar, né? Começar assim, ligar, opa, peraí, eu preciso me esforçar um pouquinho mais nisso daqui, né? Que a gente é campeão de nos enganar ali, nos sabotar nas coisas que a gente quer fazer, viu? E tudo bem, todo mundo faz isso, eu também faço, mas que a gente identifique isso o quanto antes, se fosse o caso, né? Pensei, então, identificar nossa reforma interior, né? E o ser sol, eu pensei no brilhar a nossa luz, ou ajudar as pessoas, ou algo do tipo, sem julgar. Pensei nisso também. Alguém pensou em mais alguma diferente? Pode abrir o áudio. Hoje está todo mundo quietinho. Sil, diga, amor. Olha, eu pensei o seguinte, que a forma como a gente tem individualmente de fazer essa iluminação, ser esse candeeiro, é quando a gente usa os nossos talentos e as nossas potencialidades ao serviço da vida. Então, eu percebo muitas pessoas, e principalmente na minha faixa etária, muitas amigas minhas, que estão assim desencantadas com a vida, que a vida não é muito fácil para quem chega aos 70 anos, não é muito fácil. Você que nunca dependeu, principalmente mulheres que lutaram nessa revolução feminina, que lutaram a vida toda, quando chega essa idade que vê que precisa de alguém, por exemplo, não dá eu para ir mais para o médico, eu não posso ir sozinha. É a exigência do médico que vá acompanhado. Então, cada vez mais essas questões concretas da vida, para quem tem mais idade, e aí vocês se preparem, meninas, que todas chegarão lá, nos faz refletir assim, se eu não sei quais são meus talentos, se eu não reconheço quais são os meus potenciais, eu vou me sentir tragada pela vida. E eu vejo tantas amigas minhas que são boas na comunicação, boas no fazer um trabalho manual, são boas no cuidar das pessoas, e elas não reconhecem isso nelas. E, ao reconhecer, elas deixam o vazio existencial
se aproximar, que todos nós viemos aqui para cuidar desse vazio. Então, quando eu vejo essa candeia, quando ele diz, não coloque a candeia, não coloque sua luz embaixo da candeia, é exatamente todos esses talentos, tudo aquilo que você nem acredita que você é. E para isso você precisa fazer o seu autoconhecimento, para você reconhecer quais são os seus talentos, porque tem muita gente que não reconhece os seus talentos, sabe dizer. Se tu disser, coloca 3 defeitos, as pessoas imediatamente, pá. Aí coloca 3 qualidades, as pessoas não sabem, elas não conseguem se enxergar por essa ótica. Então, me vem muito isso, essa necessidade que a gente tem de buscar não só o nosso talento, mas ajudar o outro a trazer o seu talento também para fora. O trabalho da Dil é maravilhoso, o seu, Sil. Eu acho que a maioria das mulheres que estão aqui fazem isso, de ajudar outras mulheres a se descobrir nos seus potenciais e na sua qualidade. Então, eu acho que isso é uma forma de você colocar essa candeia no lugar dela certo, entendeu? Não embaixo do... Aliás, a luz no lugar certo e não embaixo da candeia. Porque eu digo para minhas amigas, vocês são umas egoístas, porque vocês têm tantos talentos e vocês não querem disponibilizar. Eu tenho um grupo de mulheres há muitos anos, chamado Círculo de Mulheres. Então, às vezes, quando eu paro também na minha atividade, eu paro de dar um incentivo no grupo, elas ficam, sabe, não conseguem dar uma direção e tal. Então, eu não vou mais me alongar, porque eu falo para cacete. Então, era isso, tá bom? Então, não, pode. Não, eu estava esperando só você concluir. Não, resumindo, né, que ser luz é poder trazer as suas luzes interior, como você colocou, mas desde que você conheça. Se você não conhece qual é essa luz, então vamos conhecer nossa luz. E tem um exercício muito grande que a gente faz assim que entra no PS Work, a gente pegue 5 pessoas do seu relacionamento e peça para elas dizerem 5 defeitos e 5 virtudes, porque as pessoas às vezes não sabem. Isso é um excelente exercício de autoconhecimento. Às vezes você fica pé da vida, não, mas eu não sou assim. Mas lá no fundinho tem, tanto do positivo como do negativo, né? Então, é essa busca de quais são nossos talentos também, que é uma grande oportunidade para a gente brilhar nossa luz. Que ótimo, não, esse é um excelente exemplo mesmo de como colocar em prática, né? E nós podemos pensar, inclusive, numa atividade assim, de talvez pensarmos nesses nossos talentos, mas deixa eu escutar mais as meninas também. Fernanda primeiro, querida, consegue agora? Vou tentar, porque o Rafa está cantando. Vocês estão me ouvindo? Tá, estamos ouvindo bem. O que eu queria comentar vai muito em conta com o que a Cátia disse também, né? Achei linda a reflexão dela sobre a questão da idade, porque eu acho que ninguém ninguém quer morrer jovem, mas sabe que é difícil ficar velho, né? Estava conversando com os meus pais a respeito disso nos últimos dias, né? Mas, assim, essa questão que ela disse sobre os talentos, né? Eu tinha notado aqui a questão de espalhar conhecimento, que é o que você falou, né? A gente tem um pouquinho mais de conhecimento, mais ensinamento, então essa obrigação de espalhar conhecimento. E não só na questão da evangelização, propriamente dita, mas me lembrou muito o que você fez comigo hoje mesmo, quando você resolveu compartilhar uma experiência sua em relação ao sonho da sua filha, a fim de me ajudar. Então, eu acho que toda vez que a gente compartilha uma experiência, alguma coisa que a gente tem com alguém, a gente está espalhando esse amor, sendo essa luz, né? Todo o aprendizado e experiência, como falou das meninas que vocês fazem muito isso, né? Vocês têm canal, a maioria das meninas estão sempre ensinando alguma coisa, compartilhando novidades. Eu brinco que eu aprendo todo dia uma coisa nova. Mas eu acho que isso é uma responsabilidade, né? Espalhar esse conhecimento. E aí, também, indo de encontro com esses talentos, uma das coisas que eu anotei que me tocou bastante e que eu gostaria de trabalhar essa semana
é sobre essa questão de iluminar as nossas próprias trevas, né? Refletir sobre as trevas que a gente tem na gente, a fim de torná-las luz. E é isso, o Rafa cantando no fundo. Adoramos o Rafa, mas quase não deu para ouvir ele, viu? A gente queria ouvir mais. Quando a gente tenta, né, apoiar as pessoas, todo tipo de conhecimento, né, ele é realmente muito importante mesmo. E fica aquela questão, né? Às vezes a gente não sabe nem quando fala. Depois eu até falei para ela, ai, desculpa, fui me meter no assunto, mas tu já sabia, mas é porque a maioria das pessoas não sabiam aquelas dicas, né? E aí depois ela explicou, não, mas foi ótimo, porque me lembrou que eu preciso tentar alguma coisa diferente, agora que ele está maiorzinho e tal. Então, como é bom a gente fazer essa distribuição, digamos, de conhecimento, de amor, claro, sem impor, né, para outra pessoa. Já vamos anotar as atividades. Fala, Dil, para mim, por favor, que você levantou a mãozinha. Então, eu tive umas ideias aqui, né? Eu anotei, inclusive, que os 2 versículos falam de luz, certo? E os 2 versículos falam de luz para o outro. Dá luz a todos que estão em casa e resplandeça a vossa luz. E então eu pensei num exercício prático, porque não tem como a gente dar a nossa luz para o outro se antes a gente não deu para si mesmo, se a gente não se nutriu dessa luz. Não existe isso, compartilhar. Então, eu acho que um exercício prático seria, antes de pensar no outro, pensar em si. E de que forma a gente vai se iluminar para poder se doar para o outro, né? Aí eu acredito que é pessoal de cada um sabe, né, o que deixa o coraçãozinho quentinho, o que faz bem. Então, seria um exercício que eu pensei. E quanto a, né, o que a Fernanda falou, sim, a gente tem canal, né, a gente se comunica, a gente consegue passar a nossa palavra, mas eu acredito que quem não tem, ou até quem é mais tímido, todo mundo tem uma convivência com alguém, trabalho, família, enfim, vizinhos, né, somos seres sociais. Então, pensar assim, de que forma eu posso iluminar, resplandecer a minha luz e fazer exatamente o que a Kátia trouxe aí, que foi maravilhoso, de que forma eu posso fazer com que as pessoas enxergam que ela também tem luz, certo? E daí é um exercício simples, porque enxergar defeitos no outro é muito mais fácil do que enxergar uma qualidade. Então, acho que seria um exercício muito bom a gente olhar para as pessoas e ver o que ela tem de bom, em vez de criticar, em vez de enxergar o defeito. O que será que aquela pessoa tem de bom? E daí, olhar para aquela pessoa e dizer, nossa, como o teu cabelo tá bonito, coisa simples, né? Porque a gente está acostumado a escutar crítica, a gente não está acostumado a escutar elogio. Certo? Então, eu penso que isso seria uma forma de resplandecer a nossa luz, desde que estejamos iluminadas antes, porque não tem como iluminar sem estar iluminado. Então, essa seria a minha contribuição de hoje. Ai, legal. Então, assim, realmente, até porque que eu trouxe mais essa fala, apesar dos versículos falar que é para iluminar o outro, né? Eu trouxe mais essa fala da gente pensar em nós, porque na aula passada também se falou muito do luz, né? No outro versículo, e que eu achei que faltou, assim, dar aquela colocação, a gente precisa ser luz primeiro, para poder alcançar o outro, né? Então, de repente, perceber, uma atividade seria perceber perceber
perceber como está a nossa renovação interior, algo do tipo, seria uma coisa mais de refletir em si mesmo, né? Perceber como está a nossa luz, né? Como está a nossa renovação interior. Acho que podia ser assim, né? Tem sugestão de outra frase? Como estamos iluminando o outro? É bem direto, né? Como nós nos vemos iluminando o outro, como estamos, se a gente se percebe iluminando o outro, quando eu ilumino o outro, né? Perceber quando ou iluminar o outro, uma ação, né? De iluminar mesmo o outro, ter uma decisão de pelo menos iluminar um ser humano por dia. Eu acho que de uma forma bem simples, Sil, colocar, né? Que na prática a gente vai olhar lá a nossa tabelinha e a gente vai se fazer uma pergunta. Eu me iluminei hoje? E aí dá o check, sim ou não. Aí a forma como a gente se iluminou é muito pessoal, né? Pode ser, às vezes, fazendo um exercício, isso traz bem-estar. Pode ser, sei lá, fazendo algo que gosta, lendo, estudando, enfim, para cada um é pessoal. Então, seria uma prática, primeiro me iluminar, para depois iluminar o outro. Aí, um segundo exercício seria, eu iluminei alguém hoje? Aí, então, seriam duas perguntas, digamos. Aí eu junto com a da Fernanda, porque a Fernanda também falou isso, só que de outras formas, para eu me iluminar e afastar minhas próprias sombras, né? Então, a gente pensa, então, numa pergunta mais, assim, geral, né? Primeiro, eu me iluminei hoje, ou seja, perceber, né? Se eu lutei contra as minhas sombras, se quando eu tive oportunidades, no dia de atitudes boas eu tomei, né? Então, de tudo que a gente conversou hoje, que realmente são vários detalhezinhos, né? Se quando eu precisei calar, eu poderia ter me calado, eu me calei, se eu não julguei, né? Então, a gente faz esse abrangente, daí cada um consigo mesmo. Depois, a gente pensa, então, na minha opinião, de uma forma de enxergar coisas boas nossas, e porque, assim, aquela atividade, Kátia, que você comentou, que pediu as pessoas falar 5 coisas ruins da gente, 5 coisas boas, por exemplo. Isso. Mas no final é porque as ruins a gente sabe de cor, né? Claro. As boas que a gente tem dificuldade, né? É verdade. Então, de pensar só nas boas, sabe? O segundo trabalho é a gente pensar, tá, beleza, eu tentei me iluminar hoje, mas errei aqui, aqui, aqui. Então, o meu segundo passo seria, mas vou identificar em mim as coisas boas, né? Coisas positivas minhas, né? Para usar isso como a luz para depois, né? E aí eu iluminei o outro, seria a terceira atividade, verificar se naquele dia você conseguiu fazer uma atividade aonde vai usar aquele seu talento, usar aquele seu conhecimento, que você meio que pensou ali na pergunta 2, sobre você mesmo, se você usou aquilo quando teve oportunidade no dia para com os outros. O que vocês acham? Difícil? A parte da sombra, isso é que quando eu enxergo a sombra como algo muito mais complexo. Sim, mas se tu fez atividades para se iluminar, qualquer luzinha, até do fósforozinho, espanta um pouquinho de sombra. Então, pensemos que se eu fiz uma atividade para me iluminar, um pouquinho que seja, eu espantei um pouquinho de sombra. Tá vendo assim, parece fácil. Não, mas não é assim, né? Falando assim é fácil, mas vai fazer na prática. Vai lá na frente da pessoa que te trata mal no negócio, vai na
até em casa, assim, com a educação dos filhos, não é fácil, não. É uma coisa que... Mas é para isso que a gente está aqui pensando, né? Então, combinado, né? Deveres... Gente, o horário. Meu Deus, perdão, ó, eu fiquei conversando para a gente anotar as atividades e já passou 10 minutos. Então, eu ia mandar o meu dever da semana e tal. Opa, deixa eu botar uma fotinha, né? Já ia esquecer da fotinha. Não quero esquecer da fotinha. Adivinha por que eu não posso esquecer da fotinha? Senão depois eu não sei quem veio e quem não veio. Eu vi para ver. Opa, deixa eu tirar o meu rascunho daqui. Eu vou mandar um vídeo para vocês também. Cadê o sorrisão? Quem for aparecer. Eu vou mandar um videozinho do meu planner, como é que tá. Pensa numa coisa rabiscada, meu Deus do céu. Aí eu mando lá no grupo também os deveres de casa que eu fiz, e aí vamos conversando um pouco sobre essas atividades dessa semana, que elas não vão ser fáceis. Se alguém querer trazer exemplos ou lembrar de algo, a gente vai conversando, que dá para evoluir muito juntos, né? Nossa, trabalhar em grupo é muito maravilhoso. E amanhã, quem quiser vir na aula de arte, inspirada na Morgana, querida Morgana, que fez outro dia uma pastinha sanfonada, daí vamos fazer a minha proposta é fazer uma pastinha sanfonadinha, um envelopinho assim. Qual é o material? Pode ser uma cartolina? Pode ser, assim, eu botei lá folha de livro velha, porque eu pensei de fazer a dobradura e a colagenzinha ali da sanfona com livro velho ou revista. Meu Deus, que grande! Não, isso é com livro, é? Com livro? Com livro, Olha, essa danada já fez. Ela já tem faz tempo, então, né? Essa daqui faz tempo, ela tá precisando de uma reforma, tadinha. Mas ela leva plástico? Não, ela está tão durinha. Só livro, e aqui fora é um cartão de alguma embalagem que eu reaproveitei. Tá. Na verdade, dá A Marcélia também me pediu para ensinar essa pastinha. É bom que amanhã as duas professoras vão estar agindo. Tomara que a Dil possa, né, Dil? Eu vou, na verdade, dar uma arrumada na minha. Porque já tenho pronta, não vou fazer outra. Claro. Mas aí eu mostro como que cola. Essa é a 5, é? É a 5? O tamanho dela é a 5? Não sei o tamanho, Kátia, porque é folha de livro dele. Então é menor que a 5, né? Na verdade, ele escolhe umas folhas de revista, jornal, livro, alguma coisa, daí a gente dobra e faz a colagenzinha Mas ela fica tão durinha que eu não sei como é que uma folha de livro que é tão mais fina fica assim durinha. Não, mas ela só é dura por fora. Fora. Tá. Por isso, aí não é de livro fora, então. Não. É uma coisa mais... pode ser qualquer coisinha mais dura. É uma embalagem dura. É uma embalagem. Mas é inteira, né, Sil? Mas é uma embalagem inteira, não é cortada. A gente vai de fora. Do tamanho que tu quiser fazer, né? Mas ela dobra, né? Ela é dupla. Ela tem que ser tipo um pouco mais compridinha para poder. Mas se tu tiver só 2 pedaços, dá para unir também. A gente passa cola e cola e une 2 pedaços de papel mais durinho. Né? Um papel de scrap, do tamanho de scrap, dá para fazer essa parte de fora? Dá, perfeito. Tá. Eu estou precisando muito que meus recortes estão numa sacolinha ali, estão numa caixinha ali. Agora eu quero separar, isso pode ser uma grande medida. Eu coloquei nos envelopes. Mas fica feio, eu quero fazer bem bonitinho, como vocês vão ensinar. Pronto, então tá certo. Bom, gente, muito obrigado. Que Deus abençoe as nossas intenções de estudo, essa nossa vontade de querer aprender sempre um pouco mais, e que a gente consiga identificar em nós ali o que a gente tem
já de iluminado. Tu vai colocar lá no grupo, né, Sil, essas coisas práticas, não vai? Vou eu anotar. Anotei, mas eu quero que tu faças uma síntese mais melhor do que eu. Eu enrolo muito. Pode deixar que eu mando sim. Mando lá para vocês, que Deus abençoe. Amém. Beijo para todas vocês. Levem no coração muito amor. Quem não puder estar amanhã, tudo bem, mas nos vemos na terça-feira que vem, viu, gente? Beijo. Paciência amanhã comigo, que eu tenho meu grupo até 8 horas. Eu vou entrar um pouquinho atrasada. Tá bom? Tudo bem, não se preocupa, tá? Beijo, gente. Tchau. Boa noite. Até mais, boa noite.